Continuando com o capítulo 2 do 27º discurso do Kuntras Umayyan, nos diz o Rebbe Reshab. E agora voltando ao versículo inicial que ele estava analisando, que serviu de abertura para toda essa longa exposição que nós vimos, nos volta esse versículo inicial e nos diz: Vezeu Umayyan mi Beit Hashem yetzei. E esse é o significado mais místico e profundo do versículo bíblico, que uma fonte sairá da casa de Deus, irá irrigar o riacho de Shittim. E nós falamos que a palavra Shittim está ligada da raiz hebraica Shtut, que significa tolice. Agora nós vamos entender esse versículo de forma mais profunda. E aqui nesse capítulo ele nos traz um lado mais místico e esotérico desse conceito. Dehinei Mayanu Bechinat Chokhmah. Nas Sefirot, nos atributos divinos, que são a fonte e origem dos poderes e faculdades da nossa alma. Então nós temos as duas primeiras do campo intelectual, Chokhmah e Binah, traduzido como sabedoria e entendimento, mas que elas têm, cada uma delas, sua característica própria. Então, de acordo com os livros místicos, Mayanu Bechinat Chokhmah, fonte, faz alusão ao aspecto de Chokhmah, de sabedoria. Como Shkatuv, Besefer Keilat Yaakov, Beshem Arai Mehemna, como livros de Kabbalah trazem esse conceito, ou seja, que associa o Chokhmah, o poder de Chokhmah, com Mayan, com fonte. O que é Dua Beinyan Nahar Mayan, conforme é sabido nos estudos místicos, sobre a utilização de metáforas de rio e fonte. De Nahar, o Sfirat Binah, a Sefirah de Binah, pela sua expansão, propagação, extensão, ela é comparada ao rio. E o rio também, diferente da fonte, ele é mais largo, é mais amplo, ele se expande, ele se propaga. Então assim também, enquanto Chokhmah é como a semente, a ideia que vai germinar, é o flash original da ideia, é Eureka, como se diz, Baraka Mavrik, isso seria como aquele raio, aquele relâmpago que iluminou a escuridão, por algum instante se viu alguma coisa, ou seja, quando a pessoa começa a elaborar uma ideia, então, quando vem a ideia à sua mente, ele ainda precisa elaborar aquilo, ou seja, veio a ideia em si, mas de uma forma ainda um pouco abstrata, um pouco vaga. Esse primeiro ponto, esse ponto inicial, que na verdade é o início, a base de tudo, isso é Chokhmah. Isso é a faculdade de Chokhmah, que eles chamam aqui de sabedoria, enquanto que Binah, entendimento, compreensão, significa pegar esse ponto e dissecá-lo, e se aprofundar nele, e desdobrá-lo, dissecar isso, em extensão, em comprimento, em profundidade, etc. Esse é o segundo estágio, é o estágio de Binah, de compreensão e entendimento. Por isso ele nos diz, Chokhmah é comparada com a fonte, enquanto que Binah é comparada com o rio, o riacho. Então isso que ele nos fala, que a Sefirah de Binah, o atributo de Binah, Nikra, é chamado nos nossos livros de Rechovot Nahar, o rio largo que se expande. Liot Kol Inyan Nahar, uma vez que o rio tem comprimento, largura e extensão, Orech Verochav Animshach Limrachok, que se expande a distância, o Mitpashet Berochav Gadol, e ele se expande de forma larga, bem larga, em contraste com Mayan, em contraste com a fonte. A fonte é algo menor, e é algo não como o rio, que as águas escorrem a correnteza, a fonte às vezes até ela respinga a água, mas de uma forma constante e regular. Isso seria a fonte, o Mayan, o Sfirat HaChokhmah. Então se diz que a Chokhmah é comparada com a fonte. Shefresh benehem, a diferença entre a fonte e o rio, de Nahar, Agam shemitpashet barichut berochav gadol, o rio, por mais que ele se estende e se propaga de forma extensa e com muita largura, shemitmale al kol gdotav, e às vezes ele transborda pelas margens, etc., de uma forma, seja águas intensas, mas mesmo assim pode acontecer, bechol zot efshar shenifsak, pode acontecer que um rio seque,
que a sua água, quando chega o verão, um período de estiagem, então simplesmente a água do rio seca e, conforme é trazido no versículo bíblico no profeta Yeshayahu Isaías, Venahar yecharev veyavesh, que um rio pode secar e pode, enfim, ele pode secar totalmente. Isso já não acontece, diferente disso com Mayan, com uma fonte natural de água, talvez ela tenha muito menos água, sem extensão, sem tanta profundidade, sem largura, etc. Por mais que a quantidade de água é bem menor, no caso da fonte, às vezes vai pingando gota a gota, porém isso é uma coisa constante, ininterrupta, que nunca cessa, nunca para, e nem leifsek. Bem, no Nishmat Eden Bier, o Baal Tanya, Rav Shneur Zalman, nos explicou na primeira parte do Tanya, nos capítulos 18 e 19, de Chokhmah Shebenefesh, que o atributo de Chokhmah, o poder de Chokhmah, sabedoria na nossa alma, o Bechinah Shelemala Mitam Vadat. Por mais que Chokhmah aqui é traduzido como sabedoria, mas na realidade o poder de Chokhmah na nossa alma representa algo suprarracional, algo que está acima da lógica e razão. Porque, como nós falamos, é aquilo que dá origem ao entendimento e à compreensão. Aquela ideia inicial, que ela começa a surgir e brilha, e que depois, quando uma pessoa, por exemplo, está no nível de Chokhmah, ele ainda não captou a ideia totalmente, ele é incapaz ainda de explicar esse conceito para uma outra pessoa, porque ele próprio ainda não absorveu para si. Ele precisa desenvolver essa ideia, elaborar, refletir sobre ela, testar essa lógica, fórmula, etc. Por isso, o conceito de Chokhmah, na realidade, ele transcende o intelecto e a lógica, é algo que está acima da lógica e da razão. O Misham, Koach HaMesirut Nefesh, desse poder de Chokhmah na alma do Yehudi, de lá é derivada a força para Mesirut Nefesh, para sacrificar-se em prol da unidade de Deus, para santificar o nome de Deus, ou seja, para ser fiel aos valores judaicos essenciais da pessoa, chegar com essa determinação, com aquela teimosia, entre aspas, que mencionamos, de ir até as últimas consequências. E esse poder de Mesirut Nefesh, de autossacrifício, existe em cada um de nós. Sheyesh bekol echad vechad limsor nafsho al kiddush Hashem, pelo menos em potencial, de forma latente. Nós temos, todo o Yehudi tem essa propriedade, tem essa característica, tem esse potencial de chegar até ao martírio, ao sacrifício, ao kiddush Hashem, para santificar o nome de Deus. O Mevi Alze Pasuk, o Rav Shneur Zalman, quando ele explica esse conceito no Tanya, ele traz um versículo do livro de Mishlei, dos provérbios do rei Salomão, que diz: Pet yamin lechol davar, que o tolo, o ingênuo, ele acredita em qualquer coisa. Mas ele diz que aqui não se trata de uma pessoa tola e ingênua, bobinha, não. Se trata de uma pessoa que age, que sabe agir de forma suprarracional, que sabe se conduzir ou evocar uma fé que transcende a lógica e a razão, que está acima de qualquer lógica e razão. Que esse é o conceito da tolice, entre aspas, no campo da Kedushá, da santidade, conforme explicamos anteriormente. Que essa determinação, esse potencial de ir até as últimas consequências, de onde vem, de que poder da alma é derivado, ele nos diz que isso é derivado da Chokhmah, do poder de Chokhmah na nossa alma. Poder de Chokhmah, as letras hebraicas que formam a palavra Chokhmah numa outra combinação, conforme trazido nos livros místicos, elas formam as palavras Koach Ma. Koach significa uma força, um poder. Ma, o quê? Mas que ainda não está definido, não está delineado, é uma coisa ainda, assim como nós falamos, a ideia original ainda não está muito clara. Então se fala que Chokhmah é Koach Ma, é uma força, é um poder, mas ainda Ma, o que é? Ainda não está claro o que vem a ser. Tzrichim lomar, por isso nós devemos dizer, entendemos daquele texto do Tanya, de Bchinat Koach Ma Shebenefesh,
que é esse poder da alma, que é um poder mais ainda tão delicado, tão elevado, que nem pode ser caracterizado ou definido. Esse poder da alma, que é o primeiro dos 10 poderes da nossa alma, o Bechina Elioná Shebechokmah, isso se refere, dentro da própria Chokhmah nós temos 2 partes, nós temos 2 estágios de manifestação, isso se refere à parte mais elevada de Chokhmah, do poder de Chokhmah. Conforme ele explica, no atributo de Chokhmah, no poder de Chokhmah, na nossa alma, existem 2 níveis. Quando se trata dos atributos divinos da Sefirot, a Sefirah de Chokhmah, ela é o início da revelação. É a primeira das 10 Sefirot dentro do processo de desencadeamento da energia divina para os universos espirituais. Ou seja, que ela representa Reshita Gilui, Reshita Ishtashulut, a primeira revelação, a primeira emanação, o primeiro estágio no desencadeamento. Esse é um nível de Chokhmah. Mas ele já faz parte do processo de desencadeamento, já faz parte dos mundos espirituais. Mas existe um segundo nível mais elevado, que está acima do que mencionamos, que é um nível que transcende totalmente os mundos e os universos espirituais, é um nível que transcende o desencadeamento de energia divina para os planos posteriores, e portanto, Veinena mitgalet beoto haofen ubeoto haseder como shemitgalet mimadriga rishona shebechokmah. Por isso ela não se revela, ela não se manifesta da mesma forma, da mesma maneira ou na mesma ordem que se revela aquele primeiro nível que nós mencionamos de Chokhmah, Sheireshita Ishtalshelut, que representa o início do desencadeamento da energia divina. Isso é como as coisas são, esses 2 níveis, no atributo de Chokhmah, nas Sefirot superiores, nos atributos divinos. Mas nós sabemos que os 10 poderes da nossa alma são derivados e correspondentes aos 10 atributos divinos. Então, o que representam esses 2 níveis da Chokhmah dentro da nossa alma, nos poderes da nossa alma e sua atuação? O significado deles no poder de Chokhmah na nossa alma, o Kenyan Brikat Uskirat Sechel. Aquilo que nós falamos, o primeiro brilho, aquele lampejar inicial que dá origem à ideia, ao intelecto, que é a fonte do intelecto. Por mais que essa ideia inicial, por mais que esse lampejar ainda está acima do entendimento e compreensão, algo que ainda não pode ser entendido, compreendido, porque isso não passa ainda de um ponto mínimo, toda a ideia ainda concentrada, por demais concentrada, como se fosse numa pequena semente, e algo que ainda não está acessível à compreensão e entendimento para ser captado. Mas, quando a ideia já germinou, quando ela está nesse estágio, mesmo que é um estágio ainda muito elementar, muito básico, muito concentrado, num ponto só, mas pelo menos de alguma forma aqui o intelecto começou já a surgir, começou a se revelar. Porque quando cai na cabeça, na ideia da pessoa, esse lampejar, esse eureka, essa luz inicial, então pelo menos alguma coisa da ideia, do conceito, daquele conceito intelectual, ele já sabe, ele ainda tem que desenvolver isso, ele ainda tem que elaborar, ele tem que estruturar isso, mas pelo menos de forma geral, ele já possui, já tem a ideia. Isso seria o estágio mais baixo de Chokhmah na nossa alma. Isso seria o lado externo, o lado superficial ainda do poder de Chokhmah. Mas existe um lado mais profundo, mais interno dentro da Chokhmah. Parte interior da Chokhmah, da sabedoria. Isso corresponde na linguagem cabalística aquilo que a gente diz, que o intelecto de Abba de Chokhmah,
está acima, transcende a ordem de desencadeamento da energia de Deus no mundo. Naquela divisão da palavra Chokhmah em duas outras palavras, que nós falamos que seria Koach e Ma. Koach, força, poder, porque Chokhmah já é o primeiro poder da alma. Ma, o quê? Algo que ainda não está definido, não está plenamente caracterizado de tão elevado que é o que é. Então, essas duas denominações, elas correspondem aos dois níveis de Chokhmah que nós mencionamos. De Chokhmah, do Hinat Koach, de Chokhmah, o aspecto de Koach, que existe em Chokhmah, que já é um poder, já é uma força, então já tem alguma manifestação. Zeu Inyanit Pashtuta Elabinah. Isso se refere a Chokhmah, conforme ela já vai dar vazão e vai se expandir, vai se estender para o plano posterior, para o plano seguinte, que seria o de Binah, o poder de Binah, seja fazendo com que essa ideia tome corpo, seja elaborada, seja dissecada. O Bechinat Ma de Chokhmah, enquanto que aquele outro aspecto de Chokhmah, o chamado o quê, que ainda não está definido, não está caracterizado de tão abstrato e elevado que é, o Inyan de Dabkuta ela Keter, isso representa um nível de Chokhmah não conforme desce para Binah, para o atributo posterior e seguinte, mas sim Chokhmah conforme está ligado com aquilo que transcende, com aquilo que está acima dela, que isso representaria o seu vínculo com Keter, com o chamado conceito de Keter, de coroa, assim como a coroa está acima da cabeça, Keter também representa aquilo que está acima do corpo de desencadeamento da energia espiritual para os mundos e universos, aquilo que está ainda acima de tudo isso. Então aqui existe esse ponto, essa ligação de Chokhmah com esse lado transcendental. Chinatzu de Chokhmah, e esse aspecto da Chokhmah, inezeu ma shechokhmah ubechinat abitul shelemala mitam vadat. Na nossa alma, nos poderes da nossa alma, o que representa esse lado superior de Chokhmah? Isso representa, isso evoca a nossa anulação a Deus, aquele poder de nulificação que está acima da razão, acima do intelecto, acima do sentimento. Ou seja, independente do que a pessoa sente, independente do que a pessoa entende, mas ela tem a força de anular a sua vontade, o seu ego, seu desejo, a sua lógica, anular isso por completo para Hashem, diante de Deus. Ele nos diz, voltando ao versículo que a gente estava analisando, esse é o significado do que está escrito, o Mayan mi Beit Hashem Yetze, sairá uma fonte da casa de Deus. Nós falamos que fonte está relacionado com Chokhmah, com o poder mais elevado da alma. Aqui ele nos diz, sairá uma fonte da casa de Deus. Inei, Bait, o que significa aqui casa? O que representa essa metáfora? Casa de Deus. Bait, Bechinat Makif, assim como a casa é algo envolvente, algo que cerca a pessoa, ou seja, que envolve ela por cima, etc. Então isso faz alusão, isso representa a luz envolvente de Deus. Ele nos traz aqui da obra do Likutei Torah, uma outra obra do Reb Shneur Zalman, na qual ele traz dos livros místicos que o conceito de Bait, de casa, evoca um nível espiritual elevado que está associado a Pnimiut HaKeter, a parte mais profunda do nível transcendental chamado de Keter, que é o nível que está acima da Sefirot, acima da própria Chokhmah. E aqui ele nos diz, o Mayan Yetze mi Beit Hashem, vai sair uma fonte está associado com Chokhmah, da casa de Hashem, da casa de Deus. Casa representa aquele nível transcendental, luz envolvente, o nível de Keter que está acima de Chokhmah. Zeuinyan, portanto, esse seria o significado mais profundo, místico do versículo. O Mayan mi Beit Hashem Yetze, uma fonte da casa de Deus sairá. O que significa Hainu Bechinat HaChokhmah? Isso faz alusão, Mayan Chokhmah, faz alusão à manifestação, revelação do poder de Chokhmah, mas
Qual lado de Chokhmah? Nós vimos que Chokhmah tem dois níveis. O nível mais elevado de Chokhmah, aquele nível de Chokhmah que transcende, está ligado ao que está acima dela, a Sefirah, o atributo de Keter, da coroa, por assim chamar. E essa é aquela característica da palavra Ma, dentro do termo Chokhmah, Ma, que ainda é algo indefinido de tão elevado que é. O Mayan e essa fonte, ou seja, que desse nível de Chokhmah vai emanar uma força, um poder, uma energia. E o que essa força derivada da Chokhmah, que está ligada ao Keter, vai produzir? Yashket Nachal HaShittim, ela vai irrigar o rio, o riacho de Shittim. Shittim está ligado com tolice, como nós falamos da palavra Shtut. Ou seja, como nós vamos conseguir afogar, como nós vamos conseguir inundar e subjugar, suprimir todos os desejos, paixões derivadas da inclinação negativa, derivado do lado mau, ou tudo aquilo que vem do espírito de tolice, do auto-engano, tudo aquilo que nós explicamos extensamente acima. Então ele diz justamente essa força, que é aquela determinação que vem da Chokhmah, aquela determinação especial que está ligada com o transcendental, que está acima da lógica, que por isso é chamado até da tolice, mas do lado da Kedushá. É isso que vai afogar, é isso que vai inundar e subjugar todas as tolices do lado contrário. Isso que nós falamos, que se a pessoa quer combater esse lado negativo, então a sua primeira atitude deve ser evocar essa determinação, essa firmeza de espírito, essa resolução inabalável de seguir em frente, contrariando tudo que o Yetzer Hara, que a inclinação do mal, quer lhe propor e lhe seduzir. Isso lhe diz, será essa fonte que vai irrigar aquele riacho de Shittim, das tolices, Bechinat Ashtut de Leumadze, que se refere à tolice do lado oposto da santidade, Sheitafech Likdush Lishtut de Kdushá, fazendo com que ele se transforme. Se a pessoa já vai usar o espírito de tolice, ou já vai se desviar da lógica, que isso seja para o lado da Kdushá, da santidade, ou seja, agindo com firmeza, agindo na prática, realizando na prática aquilo que precisa ser feito. Liot bibchinat shtut de Kdushá, agindo dessa forma, com determinação, daquela maneira que parece uma tolice, mas uma tolice do lado da Kdushá, com uma atitude que parece pouco racional, mas isso na verdade é uma tolice do lado da santidade. Shelo al piddad vecheshbon kanal. Inicialmente a pessoa age com essa firmeza sem se basear no intelecto ou razões lógicas, etc., sem contas e análises. Isso que nós dissemos, que no campo da Kedushá, esse poder de Chokhmah, ele transcende, está acima da lógica e da razão, uma fé que está acima da lógica e razão, Zeu Ba'avodah, e assim como na Sefirot, isso ocorre, que ele transcende o lado do intelecto. No serviço espiritual nosso, isso é chamado Bibchinat Reuta de Liba Shelemala Mitam Vadat. Existe uma vontade profunda no coração que não está baseada nem condicionada, nem o intelecto, nem o sentimento, mas é uma vontade firme, com determinação, que rompe qualquer barreira. Zeu Bechinat Mayan, isso seria aquela fonte, pode ser uma fonte pequena, silenciosa, mas é uma coisa incessante, que sempre está lá presente, que ela não seca nunca. Então, isso seria evocar essa fonte, que significa despertar o serviço espiritual, que é proveniente, derivado da essência, da própria essência da nossa alma. Mesmo que a gente não esteja capacitado intelectualmente, ou capacitado emocionalmente, em termos de elevação espiritual, mas evocar então a própria essência da alma, que independe e transcende o intelecto e as emoções. Isso irá irrigar, isso irá inundar aqueles riachos, o riacho de Shittim, aquele mar
de águas, de tolices, de ideias negativas que o Yetzer Hara, que a inclinação do mal quer impor contra nós, Shemitzad HaNefesh HaBamit, que tudo isso é proveniente da alma animal. E a pessoa vai agir de forma resoluta, com uma postura firme, fazendo o contrário. Liot Anhagah Bepoal, se conduzindo na prática, Bechol Davar, em todos os assuntos, todos os aspectos da sua vida, Bebchinat Shtut Ikdushah, com firmeza e determinação, mesmo que não pareça de uma forma lógica, mas ele vai agir, se isso parece uma tolice, mas é uma tolice do campo da Kedushá, um desvio da lógica, mas para o campo da santidade. Tanto quando se fala do assunto dos negócios do seu trabalho, claro que às vezes as pessoas ficam tão obcecadas com o trabalho que isso impede realizações espirituais ou se dedicar a coisas espirituais. Então aqui não, a pessoa vai agir com firmeza e determinação de forma tal que negócios, atividades comerciais não atrapalhem, não impeçam, não representem nenhum impedimento para as coisas espirituais. O Kmochen, também por outro lado, Lamod al nafsho bechol atavot vetanugim shelo leimashech achreihem klal uklal, um outro aspecto de indução, sedução do Yetzer Hara, da inclinação do mal, a alma animal. E aqui a pessoa vai, ou seja, que aquilo que ela joga, desejos, prazeres, paixões, todo tipo de prazer físico e corpóreo, etc., que a pessoa não se deixe absolutamente levar atrás disso. Não que ela não gosta disso, não que ela não se sinta atraída, etc., mas simplesmente porque ela decide de forma resoluta, com determinação firme, que ela não vai seguir, enveredar por esse caminho. Com essa conduta na prática, com essa firmeza de espírito, com essa determinação, com essa teimosia, com essa tolice, entre aspas, do lado da Kedushá, da santidade, a pessoa vai acabar subordinando a alma animal, enfraquecendo-a. בכלל, de forma geral, שבאמת לא יהיה אצלו כל כך הרגש הטוב והעניינים הגשמיים, que diferente do que ele estava no início desse processo, ele já não vai ter tanta sensibilidade aguçada para os assuntos físicos e corpóreos. Antes a pessoa só tinha isso diante de si. Então isso ele vai enfraquecer esse lado, quando ele vai dar mais vazão à parte espiritual. E simultaneamente com isso, quando ele vai enfraquecendo o seu lado físico materialista, com isso ele permite que se revele, se manifeste mais todos os poderes da sua alma divina, os poderes intelectuais, os poderes emocionais, e ele vai se conduzir, e daí a partir de então seu comportamento em todos os assuntos, aspectos da vida vai ser baseado no lado do conhecimento pertinente a Kedushá, a santidade. Kitsur, o resumo desse capítulo, ele nos diz, Chokhmah Piresh Rabbeinu Shei Bechinat Shelemala Mitam Vadat. Ele nos trouxe como o Rab Shneur Zalman explica no Tânia, que Chokhmah, na verdade, por mais que é traduzido como sabedoria, representa ainda um nível supra-racional, acima do intelecto, acima da lógica e da razão. Mayan, isso é comparado com a fonte, o Misham Koach HaMesirut Nefesh. Ele nos diz que de lá é derivado o poder de auto-sacrifício que existe nos Yehudim para fazerem o que é bom e correto ao Kiddush Hashem, até para santificar o nome de Deus, Venisionot, e transpor as provações e testes. Ele nos explicou como a palavra Chokhmah é composta de Koach Ma. Koach, que significa poder, representa Itpashtut el Binah, o lado de Chokhmah que vai se propagar para o que está abaixo dela, que seria a faculdade de Binah, de entendimento, enquanto que Ma representa aquilo que é, que ainda não está definido de tão elevado que é, representa o nível de Chokhmah que está vinculado, que se encontra vinculado ao que está acima dela, superior a ela, ou seja, Idapkutah el Keter, a sua ligação com transcendental, com o conceito de Keter, coroa, que transcende o corpo do desencadeamento da energia divina para os mundos, Ma de Chokhmah, e se fala que o significado do versículo consiste nisso, que isso seria a fonte que vai sair da casa de Deus, ou seja, que dessa fonte de Chokhmah, que de lá se revela essa resolução firme da alma, que vai até
a determinação até o autossacrifício. Isso vai irrigar o riacho de Shittim. Isso vai afogar toda a tolice do lado contrário, transformando isso para Shtut de Kedushá. Se houver um desvio da lógica, que seja para o campo da santidade, e aí então ele pode se comportar em todos os aspectos de acordo com o